Amém, glória a Deus. Estamos aqui para mais esse dia e temos falado sobre o nosso Cristo, sobre o Cristo que é o mistério de Deus, segundo a palavra. E, na verdade, nós temos falado que o Senhor é muitas coisas e não temos como exaurir o que Ele de fato é, porque Ele é maravilhoso, Ele é algo muito grande. Ele é a exata expressão de Deus. Mas eu quero então pontuar algumas coisas que ele é e que isso é uma grande bênção para nós. E a primeira dela, ele é e ele foi chamado dentro do Evangelho de amigo dos pecadores. E realmente Jesus é amigo dos pecadores, não porque ele gosta do pecado ou porque ele se envolve com os pecadores, mas porque ele teve um plano perfeito para salvar os pecadores. E um bom amigo é que faz isso. Então, uma vez o fariseu, né, ele estava envolvido nessa questão e disse que o Senhor era um amigo de pecador. Mas quando o Senhor Jesus veio ao mundo, os demônios o reconheceram. Os enfermos brotavam, afluíam para ir a ele ser curado. Os pecadores vinham e encharcavam seus pés com lágrimas. Outros simplesmente o banhavam com perfume, pois os pecadores eram simplesmente atraídos por estar perto de Jesus. Não era fácil estar perto de Jesus, porque sua presença confrontava. Sua palavra era como uma espada penetrante. O seu olhar era profundo e desnudava tudo, mostrando tudo que havia no íntimo. Ninguém poderia ocultar coisa alguma diante daquele olhar, daquela visão daquele homem que não era meramente homem, mas Deus habitando no meio dos homens, na forma de um homem. Sendo assim, talvez fosse de esperar que ele se unisse à classe religiosa, mas a quem ele foi procurar não foi a classe religiosa. Ele foi atrás de doentes e ele dizia que os sãos não precisavam do médico, porque sim os doentes, e ele ia como médico para esses doentes. Em Lucas capítulo 5, verso 32, ele mesmo diz: eu não vim chamar os justos e sim os pecadores. Chamar para quê? Para o arrependimento, para mudar a mente. Então a primeira pessoa a quem Jesus se revelou como Messias não foi para um doutor da lei, não foi para um escriba, não foi para um fariseu. Antes, pelo contrário, foi para uma mulher outrora imoral, que já tinha tido 5 maridos e aquele com a qual ela vivia não era seu marido. Então ele disse para a mulher samaritana que era o Messias. Foi para ela que ele disse com todas as letras: eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias, eu sou o prometido. Isso está escrito em João, capítulo 4, 26. Por que Jesus se revelou a ela e não aos estudiosos? Porque ele era amigo dos pecadores. Oh, isso é bom, porque isso diz que ele é nosso amigo. Hoje a igreja ela não é amiga de pecadores. Isso dói, porque nós temos um Jesus amigo de pecadores, mas uma igreja de Jesus que não gosta de pecadores, ainda que esses pecadores são os próprios irmãos da igreja. Meu Deus, temos medo de ser contados entre eles, temos medo de ser confundidos com eles. E aí criam roupas, falas, palavras, dizeres para se separar deles. Nós temos medo deles. Deles quem? Dos pecadores. Mas Jesus era amigo deles. É melhor que nós sejamos rejeitados pelos religiosos. Se alguém tiver que nos elogiar, que seja porque somos amigos de pecadores também. Que seja eles que digam: este pessoal é amigo dessa gente.
porque foi assim que falaram de Jesus. Tem que falar de nós igual falaram de Jesus, irmão. Então, quando o problema é que nos esquecemos, o grande problema é que nos esquecemos de como é sentir-se errado, acusado, condenado. Mas quando Jesus apareceu, não condenou ninguém. Às vezes nos parece tão estranho ele não ter condenado a prostituta, não ter condenado o pecador. Ele não condenou nenhum deles, mas sempre reservou palavras duras para os religiosos, para aqueles que conheciam a palavra, para aqueles que teoricamente eram os guardiões da palavra. E Jesus se referiu a eles como arte de víboras, sepulcros caiados, Mateus 23, 27. Mas e para os pecadores? Jesus aceitava que fossem lavar seus pés. Com os pecadores ele se aceitava para comer. Ele foi a uma festa lá na casa do Mateus, que era publicano, onde só havia publicano e só havia pecadores. Ele se assentou à mesa, ele comeu com eles. Todavia há uma diferença. Jesus nunca pecou. Para isso, é um grande mistério. Como podemos ser amigo de pecadores sem concordar com o pecado? Como podemos ser amigos de pecadores sem o que eles fazem? Como podemos ser amigos de pecadores e não apontar o dedo, sem fazê-los sentir culpados entre nós? Este é o grande desafio da igreja no decorrer dos séculos. Na história da igreja, ela sempre se alvoroçou a ser a consciência moral da sociedade. Ela mesma era a que julgava e também condenava. Na Idade Média a igreja fez isso, na Inglaterra a igreja anglicana fez isso, na Rússia a igreja ortodoxa fez isso, no Oriente Médio a igreja grega fez isso, e hoje muitas igrejas ditas evangélicas fazem a mesma coisa, condenam as pessoas. Quantos pastores veem nos aidéticos apenas um sinal do juízo de Deus? Misericórdia. Quantos pastores apontam para cada enfermidade que aparece como o juiz da mão de Deus? Mas Jesus disse: eu não vim para condenar, eu não vim para julgar, eu vim para defender, para ser o advogado. Nós também deveríamos ser advogados dos pecadores diante de Deus. Deveríamos levar suas causas diante dele. Esse é o sentido de Deus ter feito em si próprio o homem e ter habitado no meio de nós e ser chamado amigo de pecador. O próprio Jesus diz que já não mais nos chamaria de servos, mas já nos chamaria então de amigos. E se somos amigos dele, é com certeza revelará a nós seu próprio coração, manifestará a sua própria igreja. Veja, o Senhor é o amigo dos pecadores e nós somos os tais que detemos a igreja, e a igreja também deve ser amiga dos pecadores. A igreja também tem que ter o bálsamo para os pecadores. A igreja também tem que ter o óleo santo para os pecadores. A igreja também tem que ter o carinho para os pecadores. Como se eu pudesse te abraçar nessa hora. Eu quero declarar que o Senhor é teu pastor, que Ele não deixará as coisas faltar, que o Senhor te guia para águas de descanso, para comer gramas verdinhas, que o Senhor estará contigo, ainda que você ande, você vá, você desvie para o vale da sombra da morte, Ele ainda
ainda estará contigo. Aleluia. Glória a Deus. Que a mão do Senhor venha ser tão poderosa sobre a sua vida. Venha irromper com graça e majestade sobre a sua vida. Por isso, seja abençoado nesse dia, para a glória de Deus. Em nome de Jesus.